Eu nunca assisti Wicked, o musical. Eu não sou um grande fã de fantasias nesse estilo contos de fada e muito menos desse universo do Mágico de Oz. Eu entendo a importância do filme de 1939 para a história do cinema e eu acho ele charmoso e até bonitinho, mesmo quando ele usa a frase clássica "não há lugar melhor que o lar", para defender que jovens meninas não queiram sair de casa e viver aventuras pelo mundo afora, algo que a protagonista Dorothy literalmente conclui no final daquela história. Além disso, eu também não me interesso tanto por esse lance de uma escola de magia onde os alunos convivem com as suas roupinhas arrumadinhas, tanto é que um dos meus maiores pecados da cultura pop é que eu nunca fui fã de Harry Potter, apesar de reconhecer os filmes bons que existem na franquia. E, finalmente, quando esse cenário escolar se torna o palco de uma dinâmica claramente inspirada no ensino médio dos Estados Unidos, com aquela obsessão por ser popular e se tornar o adolescente que todos os outros imitam e são apaixonados, quando esse é o modelo de história do filme, eu costumo me desconectar um pouco porque eu simplesmente não acho isso tão engajante assim. Todo mundo tem as suas sensibilidades particulares, suas afinidades pessoais, né? E filmes desse tipo não costumam me atrair tanto, mas eu fiz questão de explicar esse meu viés porque, pra ser sincero, eu acabei gostando de Wicked. Eu não acho o filme impecável, eu vou discutir alguns dos problemas que eu vejo, mas no geral, Wicked me entreteu do começo ao fim. Manteve o meu interesse na história, em boa parte da apresentação visual desse mundo, e principalmente, esse filme acerta demais ao devolver no cinema o comando desse universo do Mágico de Oz para uma perspectiva feminina. Em 2013, o Sam Raimi dirigiu aquele filme Oz, Mágico e Poderoso, que mostrava o James Franco caindo de paraquedas, na verdade de balão, na Terra de Oz e se tornando, meio sem querer, o grande mágico do filme original. Eu tinha até uma lembrança boa daquele filme, muito por conta da direção do Sam Raimi, que conseguia ser inventiva e dinâmica mesmo num projeto tão comercial, e também pela trilha sonora do Danny Elfman, que é um mestre em criar temas musicais de fantasia que sempre trazem uma qualidade sombria e melancólica. Coisa que estava em alta naquela época, né? Os anos 2010 foram lotados de filmes de contos de fadas sombrios, que usavam essas histórias originalmente infantis como palco para grandes batalhas em computação gráfica, carregadas de uma seriedade meio pretensiosa que tentava apelar para a recém-adquirida maturidade dos jovens adultos. Só que eu reassisti Oz, Mágico e Poderoso antes de assistir ao Wicked e o filme envelheceu bem mal, né? Não só porque ele tem um segundo ato arrastado e desinteressante que se torna frustrante depois de um começo promissor e um final que continua bacana, pelo menos visualmente, mas aquele filme do Sam Raimi é essencialmente uma narrativa masculina e de um tipo bem questionável. Ele apresenta um protagonista desprezível, habituado a enganar os outros e se aproveitar da sua boa-fé em busca de um ganho próprio. E no final da história, ele recompensa esse personagem por todas essas características condenáveis. Pior ainda, ele acaba passando um pano para as atitudes mulherengas do Oz, que costuma presentear suas futuras vítimas amorosas com caixinhas de música que simbolizam nitidamente as suas intenções de encaixotar essas mulheres num uso pontual, objetificado, para depois descartar essas mulheres assim que uma caixinha de música melhor aparecer. E o fato de ser o James Franco interpretando esse personagem só torna a coisa pior, né? Uma ironia do destino bizarra depois das acusações de assédio e condutas sexuais inapropriadas que fizeram o ator sumir dos holofotes. Sem contar que essas atitudes cafajestes do Oz acabam definindo por completo a dinâmica entre as mulheres do filme. As três bruxas, interpretadas pela Michelle Williams, pela Rachel Weisz e Mila Kunis, que estavam ali simplesmente esperando a chegada de um homem profetizado para resolver a parada toda. A Mila Kunis, particularmente, acaba levando a pior nessa, já que ela se torna a bruxa má do Oeste, que seria equivalente a Elphaba aqui em Wicked, e isso acontece por uma motivação unicamente ligada à sua rejeição por parte do Oz. Ela é traída por ele e transforma toda a sua existência por conta dessa dor causada por um cara que ela mal conhecia. Mas eu resolvi trazer esse filme de 2013 para discussão justamente para ressaltar como é revigorante que o Wicked faça essa narrativa da Terra de Oz ser guiada novamente por uma perspectiva feminina, que para mim combina muito mais com esse universo e com a história que está sendo contada. Nesse sentido, o filme consegue abordar temas interessantes que adicionam muito mais substância à fantasia de Oz, e que podem sim ser temas universais, mas que são tratados com uma sensibilidade mais apurada ou só mais interessante mesmo, por serem apresentados através desse olhar feminino. O principal deles, obviamente,
principalmente é o racismo que a Elphaba sofre simplesmente por ser verde, mas Wicked também aborda como a Glinda espera que privilégios continuem caindo no seu colo só porque para ela a vida sempre foi assim, e até o jeito como regimes totalitários vão sorrateiramente se infiltrando numa sociedade, dessa vez disfarçados sob rostos amigáveis de líderes carismáticos. E se o filme do James Franco condecorou a canalice explícita do seu protagonista, aqui a gente vê a postura charmosa e agradável de um personagem masculino específico se tornar a fachada de uma consolidação de poder muito mais perigosa, porque ela ocorre de forma invisível. Com um verdadeiro vilão ciente de que ele precisa criar vilões artificiais para sustentar esse senso constante de ameaça. Porque sob ameaça, a população vai querer que o reino mantenha os seus poderes absolutos. Mas deixa eu fazer uma pausa para falar de uma instituição de ensino bem mais realista do que a Escola de X aqui em Wicked, e que pode fazer de você não um mágico de Oz, mas um artista digital completo. Algo bem mais valioso no mercado de trabalho. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès, em 2011. Porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Especialmente para quem me acompanha aqui no canal, eles oferecem gratuitamente uma consultoria de carreira. Você pode conversar com profissionais atuantes nessas áreas, tirar suas dúvidas e receber um direcionamento baseado na sua experiência ou mesmo ausência de experiência. Nunca é tarde para começar. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal, e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal. Agora, isso tudo que a gente discutiu é interessante, mas o Wicked sofre com uma certa síndrome de Duna parte 1, no sentido de que as 2 horas e 41 minutos de duração acabam sendo uma grande preparação para o que vem pela frente, uma construção de energia, tensão e expectativa que só vai ser entregue mesmo no filme seguinte, sem exatamente trazer um senso de conclusão aqui e agora, mesmo que uma conclusão momentânea. E olha que o clímax é bem legal, bem emocionante, mas ele parece mais um corte súbito no meio da história e não o desfecho de uma primeira parte, que só vai ser concluída daqui a alguns anos. E eu acho que isso prejudica também o ritmo, É curioso que esse primeiro filme dure quase o tempo total do musical inteiro, e isso deve acontecer porque o roteiro provavelmente enxerta bastante conteúdo a mais no filme, expandindo a trama com cenas de diálogos, de um jeito que até me faz esquecer por alguns momentos que esse filme é um musical, quando passa tempo demais entre uma música e a outra. O efeito reverso disso é que algumas músicas acabam sendo interrompidas antes da hora, na minha opinião. Algum personagem começa a cantar algo bacana que parece pegar no embalo e empolgar de verdade, e essa cantoria vira só um adendo, um complemento curto a uma cena de diálogo que nunca se converte totalmente num número musical. O que não faz tanto sentido pensando que um filme musical deveria se desenvolver principalmente pelos seus números musicais. Então eu acho que talvez seja um pouco de falta de confiança por parte dos roteiristas e do diretor Jon Chu de deixar as músicas assumirem mais o comando do filme e de podar algumas arestas dessa obra que poderia ser mais dinâmica, mais enérgica durante alguns trechos, inclusive ajudando a direção a se destacar mais, e não parecer tão protocolar em muitos momentos, pensando em como essa pegada meio automática de se filmar acaba surgindo mais nas cenas de diálogo mesmo. Agora, essa irregularidade não acontece sempre, e aqui vão alguns elogios merecidos. Eu adorei a cena da apresentação do Fiero na biblioteca, que aproveita não só a coreografia divertida de todo o elenco, dos principais aos figurantes, mas também o próprio cenário real construído para a cena, com aquelas estantes de livro rotatórias que são exploradas de jeitos bem criativos. Ou mesmo cenas menores, como aquela no quarto das duas protagonistas, quando a Glinda deseja transformar a Elphaba numa versão mais descolada. E a cena nunca precisa crescer absurdamente para continuar interessante, confiando na ótima fisicalidade das atrizes e num trabalho de câmera e montagem criativo para segurar a nossa atenção. Tem hora em que a câmera filma de cima, tem outro momento em que a edição corta rapidamente para mostrar diferentes looks da Elphaba, enfim.
Os cenários, aliás, são magníficos, né, e surpreendentemente reais, pensando que a coisa toda poderia facilmente ter se apoiado na computação gráfica, mas dá para sentir a diferença que faz ter uma locação de verdade para espalhar dezenas de dançarinos. Embora seja uma pena que esse design de produção super dedicado, os figurinos diversificados e a direção de arte perfeitamente combinadinha sejam tão sabotados pelo tratamento de cor do filme, que escolhe, por algum motivo, dessaturar a paleta de cores e remover o contraste, entre o claro e o escuro, e é só eu fazer uma pequena alteração aqui na edição para a gente constatar que o filme poderia se apresentar de um jeito muito mais vívido e intenso. E muito mais gostoso de assistir, Se é para o filme ser colorido, ele precisa tentar fazer as cores quase saltarem para fora da tela, e não é o caso aqui. Mas tudo bem, de longe, o que eu achei mais empolgante em Wicked e que prendeu a minha atenção ao longo do filme todo foi a dinâmica entre a Glinda e a Elphaba, maravilhosamente interpretadas pela Ariana Grande e a Cynthia Erivo. E daí eu deixo o aviso de spoilers a partir de agora pra gente discutir essa dupla com mais detalhes. Bom, uma das coisas mais legais nessa versão da Glinda, interpretada pela Ariana Grande, é que ela se permite, com perdão do trocadilho, sair da bolha de perfeição sem sal das versões anteriores. E eu até perdoo a Glinda original, já que todo mundo ali estava se encaixando em arquétipos bastante definidos e rígidos, mas a versão interpretada pela Michelle Williams no filme de 2013 é insuportavelmente angelical e boazinha, ao ponto de ela só se tornar chata mesmo. E aqui em Wicked, a Ariana Grande canaliza toda uma energia de Regina George em Meninas Malvadas e se torna, para o nosso deleite, uma personagem muito mais divertida e interessante de se assistir. Aliás, eu falei que eu não curto filmes de high school americano, mas Meninas Malvadas é sensacional. Enfim, a Ariana tem uns trejeitos maravilhosos, Aquela jogada de cabelo, o jeito sempre muito calculado de andar saltitando por aí, os pequenos olhares que entregam quanto ela se sente superior, e é ótimo que ela seja assim, Que ela represente essa suposta perfeição da mulher loira, bonita e popular, de um jeito debochado, que não esconde o quão fabricado isso é, e o quanto essa imagem cria nela um senso de que os seus privilégios são garantias. Ela tá sempre agindo como se namorar o cara mais bonito da escola, conseguir o melhor quarto ou uma vaga na aula super exclusiva de magia fossem coisas automaticamente garantidas só por ela ser quem ela é. E para Elphaba, ser quem ela é garante tudo menos paz e tranquilidade. E mesmo que o preconceito com a pele verde seja discutido numa alegoria nada sutil, a questão racial, ele não é menos verdadeiro por isso, ainda mais pensando que essa história foi escrita em 1995, numa época bem distante desse reducionismo de temas complexos e em acusações de lacração que a gente vê hoje na internet. De qualquer forma, o Wicked desenvolve um triângulo amoroso entre as duas bruxas e o Fiero, bem na linha do que se espera desse tipo de história, mas é legal que essa questão amorosa existe, tem o seu espaço, mas não define essas personagens. Elas não são desenvolvidas pelo vínculo com esse homem, mas ele faz parte de um aspecto delas que o filme permite que exista, mas que não as domina por completo, como no filme de 2013. O que me traz finalmente a Cynthia Erivo e o quanto ela cria na Elphaba uma dignidade bem contagiante, que se faz presente toda vez em que ela presencia injustiças contra si mesma e decide controlar o impulso de revidar. E esse impulso até transborda algumas vezes quando ela perde o controle da magia e causa algumas confusões, principalmente no começo, mas dá pra sentir a personagem evoluindo e dominando esse ressentimento, que é um ressentimento válido, sem precisar se diminuir ou aceitar o jeito como ela é tratada. A Elphaba entende que dá pra lutar contra isso de um jeito menos agressivo também, como ela faz quando pede pra Madame Morrible, professora de magia, inscrever também a Glinda nas suas aulas, revidando a atitude antagonista da garota com uma ação de gentileza, de solidariedade. Aliás, as suas atitudes ficam ainda mais admiráveis quando a gente observa que ela combate muito mais as injustiças cometidas contra os outros do que contra ela mesma. Quando a escola é expulsa da classe, o professor Dillamond, aquele bode dublado pelo Peter Dinklage de Game of Thrones, depois que os animais passam a ser perseguidos, a Elphaba se levanta contra isso, assim como ela age para salvar o leãozinho fofo enjaulado para que ele cresça e possa protagonizar o filme do Mufasa depois.
Mas enfim, é bacana como essas duas personagens, a Glinda e a Elphaba, acabam se reconciliando e crescendo juntas numa relação que traz amadurecimento para as duas, sem precisar remover a tensão que ainda existe entre elas e que só vai se resolver no filme seguinte. Por isso eu digo que Wicked é um filme que me interessou, né? Mesmo com seus probleminhas. O visual, que poderia ser mais expressivo, se deixasse suas cores mais vibrantes, ou mesmo o ritmo um pouco irregular, que vem dessa necessidade de preencher lacunas da história que talvez nunca precisassem ser preenchidas. Mas independente disso, Wicked é muito bem sucedido em devolver essa narrativa para suas personagens femininas, assim como foi no primeiro Mágico de Oz. Mesmo que exista ali essa defesa do papel doméstico da mulher, ainda assim, cara, aquele é um filme de 1939 focado na realização de uma fantasia dessa garota. Ele dá vida aos seus sonhos, né? Mesmo que seja só através de um delírio, mas um delírio eternizado para toda uma geração de meninas através das possibilidades imaginativas do cinema. E em Wicked, quase 90 anos depois, é bem legal assistir a duas mulheres se conhecendo, se estranhando e se aproximando, enfrentando conflitos de tipos diferentes e até trilhando caminhos opostos, mas ainda assim reconhecendo a validade das escolhas de cada uma. A música final, Defying Gravity, é justamente sobre isso, né? Uma divergência de visões que se torna uma aceitação por parte de ambas dessa possibilidade que uma mulher independente tem de desafiar a gravidade, né? De contestar as leis e tudo aquilo que é estabelecido e se mandar na direção de um horizonte que ela escolheu, e não que foi predeterminado a ela. Como diria o Jeff Goldblum em outro filme, mas tá valendo, a vida encontra um jeito. E a Elphaba aqui em Wicked com certeza encontrou um jeito dela. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Wicked, vamos continuar essa discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, isso sempre me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo. E agora eu vou tirar esses dedinhos que estão matando totalmente a circulação aqui dos meus dedos originais, porque eles são muito apertados, mas enfim. Nossa, vida.